Eu vou aqui compartilhar a imagem que vai acompanhar a gente o ano inteiro, né? Que é a Anastácia livre, a Anastácia escrava, né? E a gente, no encontro passado, se fez essa pergunta, né? Nós estamos mais para Anastácia de bocarra ou Anastácia de sorriso? E a gente vai sempre voltar a essa dupla imagem, né, ao longo desse ano, porque eu acho que essa é uma imagem estabelecida pela própria Grada para leitura, assim, né, do livro Memórias da Plantação. Mas no encontro passado, a gente lançou esse dever de casa, né, em que se perguntava qual é a nossa agenda, qual é a sua agenda, né? Eu tô naquela pegada, menos é mais. É um capítulo que nos introduz a partir da figura de Anastácia, né? Ela até bota lá a história dela e ela faz uma pesquisa interessante, mostra mais de uma fonte das possíveis leituras de quem seja Anastácia, ela dá isso numa nota de rodapé. E eu acho que por trazer Anastácia no primeiro capítulo, eu realmente sinto que essa noção de Anastácia presa, Anastácia livre, ela simboliza a jornada do próprio propósito que a Grada dá a esse livro. E eu acho que ela começa justamente com a ideia da máscara e o silêncio. E se a gente for pensar, a própria filosofia da máscara, né, os simbolismos das máscaras e tal, são muito diversos. Vai diferenciar de cada sociedade, cultura. Quando a gente vai pensar em sociedades ocidentais, as máscaras estão ou para o carnaval e as festas profanas, oriundas de Baco, né? Então, tem toda uma leitura, né? Então, onde é que aparecem essas máscaras? No teatro, né? Também, teatro é regido por Baco, né? Então, a gente tem ali teatro de máscaras, né? Enfim, você tem esse lugar das máscaras, utilizadas na cultura ocidental, e tem o lugar da tortura. Tem um filme antigo, eu tô tentando me lembrar o nome desse filme. Acho que era o rei da Máscara de Ferro. O Homem da Máscara de Ferro. Isso, uma coisa assim. Então, tipo, é claro que esse filme é uma romantização de uma história, né? Não é daquele jeito assim. Mas o instrumento, a máscara como instrumento de tortura era uma prática lá medieval que esse povo gostava. Mas quando a gente vai olhar para as experiências africanas, não só, tá? A gente pode olhar para outros, mas vou fazer um recorte de África. Quando a gente vai olhar para as experiências africanas, as máscaras elas estão num lugar completamente diferente. As máscaras africanas elas não são profanas de jeito nenhum. Elas são profanas porque elas têm ali, elas simbolizam normalmente alguma força vital. E as máscaras africanas não são instrumentos de tortura. Então a gente já consegue aí estabelecer um paralelo, estabelecer um panorama cultural como é a relação da máscara. Então a gente, quando vem sequestrado e tal, até então, a nossa relação com a máscara era uma relação de respeito, que as máscaras elas podem ser para evocar uma deidade. Por exemplo, quem é de Candomblé de Angola, né? Candomblé Angola. Eu, por exemplo, estou no Queto. Lá no Queto a gente não usa máscara. Mas o povo de Angola, há algumas nações de Angola que quando o orixá, o Iquice, né? Angola é Iquice. Quando o Iquice está ali na terra, ele tem uma máscara, né? Ele tem uma máscara simbolizando, né? Às vezes essa máscara desce para o rosto, enfim, depende aí de cada caso. Ou seja, a máscara pode simbolizar uma deidade, um Iquice, um orixá, né? A máscara pode ser um ancestral, simbolizar um ancestral. Então, se você vai assim para o voodoo, né, lá do sul dos Estados Unidos, do Caribe, a máscara já vai ter um simbolismo de algum ancestral mesmo, o Papa Fulano, que faleceu, mas a comunidade conhecia. Então, a máscara também pode assumir esse lugar. E a máscara também é um instrumento de guerra no continente africano, principalmente as mais horrendas. Então, iam, em algumas comunidades, iam-se à frente, guerreiros com essas máscaras bem assustadoras para afastar os inimigos. Porque também isso é interessante, a noção de guerra, eu estou falando no sentido geral, tá? Me baseando em um monte de filósofo africano, mas aí, se você for olhar comunidade por comunidade, cultura por cultura, vai ter as suas especificidades. Mas é interessante observar que, de maneira geral, a noção de guerra para matar, ela passa por todo um ritual de purificação. Não vou ir para a guerra para matar todo mundo, não sei o quê. Não. A matar o outro é só em última instância, porque
você está tirando a força vital. Gente, eu estou falando na época pré-colonial, estou falando das culturas autóctones, né? Eu não estou falando de 2024, tiroteio e pancadaria no continente africano, que é outro contexto. Filosoficamente, tirar a vida, seja da planta, enfim, da pessoa, do que seja, é algo que precisa de uma ritualística. Então a máscara também servia para isso, para dar a chance do inimigo fugir e a matança não precisar acontecer. Então, assim, esses são poucos exemplos. Tem muitos estudos sobre máscara. Então, assim, dá para, quem quiser, né, se aprofundar, dá para fazer um trabalho maneiro. Mas, de maneira geral, só para fazer o contraponto mesmo da noção de máscara, que atravessam a gente de alguma maneira. E aí, mas essa aqui, a máscara que a Grada traz, obviamente, é a máscara de tortura, porque parte da figura de Anastácia, né? E ela vai levantando uma série de pontos críticos, série de nós nesse processo de ter sido, melhor do que estar, ter sido mascarado e impuseram a máscara, então né, alguém ter colocado a máscara, né, os nós disso, e quais as possibilidades iniciais que a gente tem para desatar esses nós e retirar essa máscara. E aí ela vai falar de algo que eu acho importante, que é a boca, que também para a gente tem uma série de sentidos. Aqui ela está falando da boca à voz, né? O direito à fala. Nastácia não tem direito à fala, né? E desde da introdução ela já vem questionando quem pode produzir conhecimento, quem pode ser sujeito, quem tem humanidade garantida. Então, ela continua aí nesse primeiro capítulo com os mesmos questionamentos, mas aí ela traz o elemento da boca para pensar boca, instrumento biológico de alimentação, mas também o lugar da fala e da voz, que é retirada no momento do sequestro, lá no continente. E que a gente continua, né, com a boca tapada até a contemporaneidade. Mais do que quem pode falar é quem é que vai nos ouvir. Porque na contemporaneidade todo mundo pode falar, gente. Todo mundo. A gente chegou no estágio assim tecnológico de acesso e tudo mais, que para você ter uma visibilidade, para você colocar a sua arte, para você, né, se expressar no mundo, dependiam de agentes de poder. Dependiam efetivamente de a gente poder. Uma livraria, um contato, um não sei o quê, né? Hoje em dia, com a democratização da internet, das redes, da tecnologia, a gente já pode afirmar que nós temos direito à fala, mas nós não temos direito à escuta. Porque falar todo mundo pode ter essa voz, mesmo que simbólica, né? A questão é, estamos preparados para ouvir? Esse é um ponto. Se a Anastácia falar, a Anastácia é essa Anastácia aqui, a escravizada. Se ela tirasse essa máscara e falar, será que nós estaríamos preparados para ouvir? E mesmo que estivéssemos preparados para ouvir, será que nós daríamos ouvido? Porque a gente também está vivendo uma contemporaneidade histérica. Quanto mais gritaria, mais difícil a gente focar, se centrar, se auto-perceber, né? Os ruídos, né? Do que é importante, vamos dizer assim, eles não chegam, porque a gente está o tempo inteiro sendo bombardeado, estamos sendo sequestrados para outra, né? A nossa atenção, porque a gente está falando de capital cognitivo, né? É uma quarta onda do capitalismo em que o produto, além de sermos nós, é a nossa atenção, é o nosso tempo. A gente está vivendo esse momento do capitalismo, do neoliberalismo. Nós estamos perdendo a presença do nosso presente, né? Porque o presente tem que ser com presença. Então, nós estamos perdendo essa presença do nosso presente porque estamos sendo capturados por agendas histéricas. E isso é tudo bem, pessoal.